Estar perante o Deus Todo-Poderoso. Agradeço a Deus a presença do Espírito Santo. Agradeço a Deus a presença dos que estão fielmente congregando conosco nessa igreja. Glorifico a Deus pela presença da Diaconisa Tereza, do Marcelo, Maurício, meus amigos. Que Deus possa honrar e abençoar a vida de cada um dos seus. E que esta palavra possa alcançar a vida de muitos. Amém. Em nome de Jesus. Amém? O tempo corre e nós temos a prioridade da palavra essa noite. Amém? Amém. Culto de domingo, culto com a família. E Deus me deu uma palavra sobre fé. Oh, glória. Lucas, livro de Lucas, doutor Lucas, capítulo 7. Nós glorificamos a Deus, porque na última palavra que pregamos, quando Jesus purificou os 10 leprosos, um voltou. Lucas. Capítulo 7, versículo 1 em diante. Lucas, capítulo 7, versículo 1 em diante. E a Bíblia nos ensina na última pregação que dos 10 leprosos purificados, somente um voltou. E esse foi o único que ouviu de Jesus: vai, a tua fé te salvou. Olha só, a fé daquele homem não só o levou à cura, a fé daquele homem também o levou aos céus. E é justamente o que quero falar nessa noite. Lá falamos sobre fé e sobre ingratidão e sobre gratidão. Hoje nós queremos falar um pouco mais sobre a fé. Queremos falar um pouco mais sobre o amor ao próximo. Queremos falar um pouco mais sobre se doar com humildade na presença do Senhor. Amém? Amém. Lucas capítulo 7, versículo 1 em diante. Aos que nos acompanham no YouTube, em nome de Jesus, no Facebook, acompanhe a palavra. Se possível, acompanhe a palavra em nome de Jesus. Amém? Versículo 1 diz: e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar a seu servo. E chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: o Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém? Deus, Louvado seja Deus, podemos aceitar. Glorificado é o nome do Senhor. Eu sei que essa palavra é conhecida. Eu sei que essa palavra é muito pregada. Mas essa palavra é tão poderosa, é tão viva, é tão majestosa. Ela tem tanto a nos ensinar, que eu sei que quando Lucas abriu em sua mente a inspiração do Espírito Santo para relembrar, reescrever o que ele vira como testemunha, o que ele vira as ações do Espírito Santo, nós vemos que tem uma lição a nos ensinar, é didático a nos ensinar, é poderoso em nos auxiliar. Essa mensagem, essa passagem, esse acontecimento entre os 4 evangelhos, eles só foram descritos por Mateus capítulo 8, versículo 4 em diante, e versículo 5 em diante, perdão, e aqui em Lucas capítulo 7. Mas nós vamos tentar interpretar um pouquinho das duas visões, do entendimento dos dois que estavam anunciando, descrevendo, relatando o acontecido. Nós sabemos que Jesus estava no início do seu ministério. Nós sabemos que Jesus estava começando os 3 anos e meio do seu ministério. Ele já tinha sido levado às águas, já tinha sido passado no Rio Jordão, já tinha recebido a presença do Espírito Santo, ele tinha passado pela tentação no deserto, já tinha ido
tinha escolhido os seus discípulos, e aí ele começou o grande sermão da montanha, ou sermão do monte. Multidões e multidões de pessoas ouviram falar desse sermão, e ele ensina em todos os setores, em todos os departamentos, de uma forma diferente, ousada, poderosa, com profundidade nas palavras. As pessoas que estavam ali a receber, elas entenderam que Cristo não era uma pessoa qualquer. A sabedoria dele tinha autoridade, a sabedoria dele se encaixava na história divina daquele povo. E depois de concluir, a Bíblia fala que ele começou a curar o povo. Curou os cegos, coxas, mancos, e muitos enfermos foram levados a ele. E ele, orando no fim do sermão, levou muitos à cura. A glória de Deus foi manifestada naquele primeiro sermão. Saindo daquele sermão, saindo daquele monte, depois de ter orado por muitos, ele ainda se encontra com aquela multidão que o seguia, com os discípulos que estavam ao seu lado. Se encontra com um homem leproso na beira do caminho. Aquele homem leproso que causou pânico em todas aquelas pessoas, foi tocado por Jesus, foi limpo por Jesus, foi purificado por Jesus. E em todo esse percalço, começamos a palavra. Ele vai em direção a Cafarnaum, a sua cidade que ele adotou, a cidade que ele fez moradia nos seus ministérios. E quando ele estava indo para Cafarnaum, diz a leitura oficial, que alguns anciões o cercam, o param à beira do caminho, e a Bíblia fala que eles estavam implorando por pedido de um centurião. O que era um centurião? Centurião era um homem de extrema importância. Centurião era um homem de suma importância. Entenda uma coisa: centurião não era de Jerusalém. Ele não fazia parte do povo de Deus. Ele não tinha descendência abrâmica. Ele não seguia a lei mosaica. Ele era um homem que era da instituição romana. Ele era italiano. Ele não tinha nada a ver com os judeus. Mas a Bíblia fala que ele tinha amizade, comunhão com o povo judeu. Ele gostava do povo judeu. Esse centurião, ele era um homem importante, que além de receber ordens dos seus superiores, ele também tinha em seu poder 100 soldados à sua mercê. Era de 60 a 100 soldados que o prestavam um serviço, e ele era um homem com poder para agir em meio a situações de cobrança de impostos, a organização ou distúrbios de algum tipo de problema. A ação do centurião era uma ação de ordem, dentro da cidade. O centurião, ele não era só um homem importante. Esse homem, além de importante, ele era benevolente. Ele tinha um bom coração. Mas por que está falando isso, pastor? Porque quando ele ouviu falar de Jesus, ele tinha em sua casa um amigo. A Bíblia fala que esse amigo era servo, mas um servo só, um empregado só, não pode falar que é só empregado, não pode falar que é só servo. Aquele homem era amigo dele. Porque quando você ama uma pessoa, que você se preocupa com a pessoa, que você se põe no lugar da pessoa, que você acha que misericórdia com a pessoa, ela não é só um prestador de serviço para você. Ela não é só um servo, ela não é só um empregado. Ela se torna uma pessoa que você ama. E quando você ama, você não intitula um servo como servo, você intitula um servo como amigo. Porque você tem proximidade, tem intimidade. Aquele servo era uma pessoa ao qual ele gostava, ao qual ele se preocupava, e a qual estava passando por problemas difíceis. O dinheiro dele não tinha como resolver, a influência dele não tinha como resolver, o poder dele militar não tinha como resolver. Ele poderia ter chamado o médico da junta romana. Ele era um centurião, tinha o seu certo nome, e chamaram o médico e falaram: cura o meu servo, ele é um empregado, ele é meu amigo, eu quero que você preste o serviço, se preciso eu pago. Não era um homem qualquer. Mas repara que toda a influência que ele tinha não podia mudar a história daquele homem. Ele expressa aqui, relatado pelos judeus, relatado pelos anciões, eles expressam que o servo estava doente e moribundo. Sabe o que é uma pessoa moribunda? É uma pessoa à beira da morte. É uma pessoa atribulada pela morte. É uma pessoa que está vendo o fim do túnel. É uma pessoa que está realmente sentindo a morte perto. A doença estava alastrada. A medicina não tinha o que fazer.
Mas entenda, ele tinha coletividade, amizade, não só com seus servos, mas também com os moradores da cidade, também com os judeus, também com os moradores de Israel, também com os moradores de Cafarnaum. Ele era um centurião da cidade de Cafarnaum, e na cidade de Cafarnaum ele já tinha prestado os seus serviços, ele já tinha prestado os seus benefícios. Aqueles judeus o tinham por amigo, porque eles relataram, eles levaram a característica daquele centurião. Olha, esse homem precisa, e ele é digno do que você ajude, Jesus. Esse homem, ele precisa, e ele nem precisa para si, ele precisa para um servo dele, que o Senhor vá lá e cure o servo dele. E esse homem merece o teu favor. Por que ele merece o teu favor? Porque ele é um homem de bom coração, porque ele tem amizade conosco, porque ele gosta da nossa nação, ele honra a nossa nação, e você quer um exemplo do amor dele, quer um exemplo da honra dele. A nossa sinagoga em Cafarnaum, foi ele que mandou fazer. Foi ele que gastou, foi ele que colocou a mão na obra, foi ele que pôs empregados, foi ele que fez a sinagoga. Não foi obra dos judeus, não foi obra do clero, não foi obra dos outros pastores, não foi obra dos poderosos, dos doutores da lei. Foi obra de um estrangeiro romano, foi obra de um centurião, foi obra de um que não processa a nossa fé. Mas acima de tudo, esse homem tem amor no coração. Aleluia. Eu fico pensando cá para nós. Eu fico pensando comigo. Jesus ouviu o relato daqueles anciões. Ele não mandou nenhum jovem, não mandou nenhum empregado, não mandou nenhuma criança. Ele não mandou nenhum adolescente, ele não mandou nenhuma mulher. Ele mandou anciões judeus, porque eram homens respeitados. Eram homens que tinham influência em suas palavras. Eram tidos como os sábios da cidade. Eram tidos como homens dignos de aceitação em suas palavras. E eles mandou os anciões, e os anciões olharam e exclamaram em favor daquele homem. Mas o favor era para o centurião. Eles não conheciam o servo. Eles não conheciam o que estava vencido. Mas eles conheciam o dono do servo. Eles conheciam o dono. Eles conheciam o caráter. Eles conheciam o coração. Eles conheciam as boas obras. Hoje nós estamos falando sobre boas obras. As nossas obras são vistas por Deus, não muitas nossas falas, porque Deus às vezes ele olha a nossa fala com muita eloquência, mas o que o povo precisa não é só de palavra anunciada, mas também é de obra realizada. O cristão, o crente que muito fala, mas que pouco age, ele é um homem raquítico na fé, ele é um homem sem bagagem espiritual na fé. Agora, uma pessoa que fala e estende as mangas e fala: eu vou trabalhar em favor de quem eu estou ensinando, eu vou abençoar a vida dos necessitados, eu vou cuidar dos órfãos, dos estrangeiros, das viúvas, eu vou tomar uma postura de amor ao próximo, porque eu não consigo anunciar uma verdade com base no amor e negligenciar esse ato de amor. A Bíblia nos ensina que aquele que puder fazer o bem e não faz, esse peca. E aí eu fico pensando, qual é o tamanho do meu amor, do teu amor para com o nosso próximo? Qual é o tamanho do meu amor e do teu amor para com o necessitado? Quantas vezes nós vemos as pessoas necessitadas andando ao nosso redor, convivendo em nosso dia a dia, sabemos e conhecemos a história pessoal da pessoa, sabemos quais necessidades, não só espirituais, mas materiais, psicológicas, emocionais, familiares. Quantas vezes nós conhecemos a história da pessoa, mas no íntimo do nosso coração a gente fala: cada um para si, o máximo que eu vou fazer é orar. Quando Jesus reuniu aquela grande multidão e anunciou e pregou por 3 dias para aquele povo, antes de despedir, um dos discípulos falou: Senhor, apressa a sua palestra, apressa a pregação, encerra isso, libera o povo para ir nas aldeias, nos vilarejos, comer alguma coisa para comer, porque já está caindo a noite e eles estão há 3 dias seguindo a gente, provavelmente já não estão comendo, estão com fome, tem homens, mulheres e crianças. E Jesus podia falar o quê? A minha palavra basta. Jesus podia falar o quê? Não, estou pregando amor. Jesus podia falar assim: não, eu estou auxiliando. Não, cada um para si. Mas Jesus, o que ele fez? Ele decidiu, com 5 pães e 3 peixes, alimentar uma multidão. Aleluia.
Ele decidiu não só saciar a sede da alma, dos pensamentos, dos sentimentos, ele decidiu também saciar o físico, a fome do seu estômago, as suas forças físicas. Entenda que o que esse centurião está fazendo, ele não tinha obrigação. Não tinha obrigação. Responda, qual foi a vez que dentro das sinagogas, dentro das grandes palestras, dentro das grandes pregações, dos grandes ensinamentos pelos mestres da lei, os doutores da lei, eles saíram de lá de barriga cheia? É verdade. Então Jesus, ele não só teve dó, porque quem tem dó não tem compromisso. Quem tem dó, olha e fala, ai que dó, olha a situação. Deus abençoe, vira as costas e sai. Mas quem tem misericórdia é diferente. Rapaz, olha a dificuldade, não dá. Rapaz, o que você precisa? Olha, o que eu tenho, eu vou te ajudar. Ele se comove, ele sofre no coração uma coisa chamada íntima compaixão. Aleluia. E é isso que esse centurião, que nem obrigação tinha. Ele, se fosse um homem de coração duro, sem amor ao próximo, ele falaria, comprei você, rapaz. Era servo, era escravo. Estou tomando prejuízo, você é doente, ele não está me rendendo nada. Não está cuidando das minhas terras, não está cuidando do meu gado, não está cuidando da minha fazenda, não está cuidando da minha terra. Você só me dá prejuízo, é uma coisa, morre logo. Mas aquele homem tinha importância para o centurião. Aleluia. E eu pergunto para você, qual é a importância que o teu vizinho tem para você? Que o teu amigo tem para você? Que aquele no serviço tem para você? Que os que estão em meio à nossa parentela tem para você? Porque no meio da nossa parentela é onde mais temos inimigos, mas é onde mais nós precisamos agir com amor e misericórdia. Eu fico pensando, quantas vezes nós fomos como é que eu falo? Nós não exercemos o bem. Quantas vezes nós não fizemos o bem? Quantas vezes negamos o bem? Quantas vezes nós vemos a situação, podemos ajudar, podemos mudar o contexto de vitória, de história de alguém, e nós simplesmente negligenciamos. Nós simplesmente desistimos de agir porque orgulhosamente queremos proveitos próprios, mas não queremos o benefício ao próprio, principalmente saindo dos nossos recursos, do nosso esforço. Nós vemos que ainda existe pessoas sobre a face da terra com um coração benevolente. Sabe que a nossa maior benevolência não está nos ricos poderosos. Por incrível que pareça, a maior benevolência que existe na humanidade está no meio dos pobres. Porque os pobres conhecem a necessidade de perto. Porque os pobres passaram por situações alheias, situações parecidas, bem de perto. Sabe o que é passar fome, sabe o que é ser desempregado, sabe o que é ter contas a pagar, sabe o que é ver um filho adoecido, sabe o que é ver uma esposa adoecida, sabe as necessidades rotineiras. Então muitas das vezes é mais fácil eu contar com o socorro do Marcelo, eu contar com o socorro do Maurício, do que eu contar com o socorro de um político. Às vezes Jesus bota as pessoas que mais nos amam pertinho, mas tem consideração por nós de pertinho, mas a nossa visão está fechada. Como assim, pastor? A nossa visão está fechada. Calma, eu vou concluir. Ele manda os anciões, e os anciões vão lá e suplicam, eles clamam com muita intensidade. Esse homem precisa da ajuda e ele é digno, ajuda ele. Aleluia. Jesus olha para eles e fala, tá bom, vamos na casa dele, vou curar o servo dele. Vai Jesus, vai os seus discípulos, vai aquela multidão e vai os anciões que o centurião manda. Só que chegando perto da casa, a Bíblia fala que o próprio centurião manda mais amigos para se encontrar com Jesus no meio do caminho e falar, Jesus, olha só o que falam os amigos. Eu estou aqui representando o centurião. Eu estou aqui representando o meu amigo, já não era mais servo. Ele disse que mandou amigos. E os amigos chegaram no Senhor, como o centurião diz, que ele não se sente digno que você entre debaixo do telhado dele. Ele não se sente digno de nem vir pessoalmente falar com o Senhor. Humildade. Quantas vezes nós pedimos ao Senhor batendo no peito? Quantos relatos nós vemos de pessoas dizendo,
Se o Senhor não me der, eu paro de pregar. Se o Senhor não abençoar, eu desisto do louvor. Se o Senhor não alcançar a promessa, não realizar o que me prometeu, eu saio dos seus caminhos. Repara que o coração dos que estão na casa são muito mais imprudentes do que os ímpios lá fora. Os ímpios são muito mais sensatos, muito mais prudentes. O coração às vezes tem muito mais temor. A fé deles é muito mais pura do que nós podemos pensar. Os amigos de Jesus, os amigos do centurião, vão lá e falam com Jesus, vão lá e expressam, e Jesus olha e fala: rapaz, eu entendi. Eu podia mandar uma palavra, né? Mas eu quero ir lá. Mas pastor, isso não está na leitura. Não está na leitura conforme a visão de Lucas. Mas vamos olhar na visão de Mateus. Abre aí, Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante. É a mesma passagem. É os mesmos pensamentos. É as mesmas ações, mas interpretada pela visão de Mateus. Repare, Mateus viu, Lucas ouviu. Lucas não foi um discípulo que andou do lado de Jesus. Lucas foi um homem que foi alcançado, um doutor ou um médico que foi alcançado pelo Evangelho através da vida de Paulo. Paulo não foi um discípulo de Jesus. Paulo se tornou um apóstolo depois. Agora entenda, os pré-requisitos para serem apóstolos, para serem os que levaram o ensinamento, a prosperidade do Evangelho, o pré-requisito básico era ter visto Jesus pessoalmente. Visto Jesus pessoalmente, conhecido Jesus pessoalmente. Esses eram os apóstolos, e Mateus era um deles. Mateus, olha só como Mateus interpreta, versículo 5 do capítulo 8. E entrando Jesus em Cafarnaum, e chegou junto dele o centurião. Mas peraí, Lucas está falando que o centurião mandou os judeus, os anciões? Depois, não está falando que Lucas mandou, que o centurião mandou os amigos. Mas como é que Mateus fala que o centurião foi pessoalmente? Há uma divergência, e eu vou explicar essa divergência. O coração do centurião, que tinha mandado os anciões judeus, que tinha mandado os amigos judeus, não tinham visto resposta. Ele não tinha nenhum retorno do que lhe acontecera. Ele mandou as suas pessoas, e as pessoas não voltaram para lhe dar uma resposta. Decidiram acompanhar Jesus com a multidão. Então o centurião estava em casa apavorado: o meu servo vai morrer, o meu servo vai morrer, o meu servo vai morrer. Quando você tem pressa da sua bênção, quando você tem pressa do seu desejo, do alcance do seu benefício, geralmente você entra em desespero. Mas repara que o desespero desse homem não era pela vida dele, o desespero desse homem não era pelos negócios dele, não era pelo nome dele. O desespero desse homem era por um escravo, era por um servo, era por um empregado, que ele decidiu se doer, se colocar na postura, na posição daquele homem. A ansiedade daquele centurião dominou o coração dele. E aí a ansiedade fez com que ele largasse a expectativa de esperar os anciões judeus, largasse a expectativa de esperar os amigos que foram falar com Jesus, e ele correu a caminho e se encontrou com Jesus. Você já teve pressa de encontrar com Jesus? Já teve pressa de interceder por alguém a Jesus? Já teve pressa de dobrar os joelhos e interceder? Já teve pressa de jejuar em favor da pessoa? Quantos pedidos de oração, eu como pastor, a minha esposa, nós que estamos na casa do Senhor, você como crente, como intercessor, você como um homem lavado, remido no sangue do Cordeiro, você que pega a Bíblia Sagrada e anda na rua e as pessoas olham: esse é diferente, a minha necessidade, eu vou abrir o meu coração para que essa pessoa interceda por mim, para que essa pessoa ora por mim. Quantas vezes nós somos pessoas que chegam a nós e pedem oração por um parente, pede oração por um filho que está no hospital, pede oração por um marido que está desempregado, pede oração porque as contas estão acumulando e a pessoa está entrando em desespero, pede oração porque perderam o contato com os filhos. Quantas vezes nós vemos as famílias destruídas, nós vemos as situações tão caóticas, e são essas pessoas que decidem interceder. Este homem, ele decide interceder.
o mesmo que expulsou os demônios, é o mesmo que purificou o leproso. Aquele homem tinha poder, ele precisava encontrar com Jesus, e o benefício não era para ele, o benefício era para um servo, um amigo. Às vezes nós temos que preocupar muito mais com o amor ao próximo. A negligência de fazer o bem se torna pecado. Quantas pessoas acham que estão vivendo a santidade, acham que estão na presença de Deus, acham porque cantam bem ou porque pregam bem, acham porque fazem parte do ciclo de oração ou de um grupo de louvor, de um grupo de evangelismo ou de um grupo de campanha, está 100% salvo e que não há pecado, e que não há divergência, que não há nenhuma discrepância. Mas a isenção, a ausência desse homem fazendo bem ao necessitado, tendo condições de fazer e não fazendo, ele vive em pecado, ele vive em falha, ele vive em erro. Sabe que algumas pessoas viraram para mim e falaram: pastor, eu sou crente de outra igreja, mas eu conheço o irmão e eu sei que o irmão ajuda. O senhor pode me ajudar com uma cesta básica? Eu estou desempregado, mas eu não sou da sua igreja, mas eu preciso da sua ajuda. Não, meu filho, vou te ajudar com a cesta básica. Pastor, eu fiquei sabendo que você ajuda outras pessoas também, que nem da igreja são. Mas meu filho, tanto na igreja, não tanto na igreja, é visto por Deus, é amado por Deus, o preço da alma dele foi pago na cruz do Calvário, e ele também tem necessidades e fome. Aleluia, meu Deus. Então nós ajudamos as outras pessoas que nem parte da igreja são, que nem parte do corpo de Cristo são, que nem fazem parte dessa herança de salvação. Mas nós sabemos que as nossas obras, elas são vistas. Não queremos recompensa do homem. O nosso amor, o nosso sentimento, ele é mostrado quando a pessoa passa pela situação crítica e Deus levanta e restaura e muda a vida da pessoa, e nós vemos que valeu a pena cada ação benevolente. Aleluia. Nós vemos que valeu a pena cada ação que Deus nos prova. E ele cata e fala, olha só, as mesmas palavras que os amigos falaram, ele pronuncia. Mateus expressa, olha o versículo 6, como ele expressa a diferença do amigo na cama, a diferença do amigo enfermo no leito. Lucas fala que ele estava enfermo, doente e moribundo, à beira da morte. Mas Mateus, olha como ele expressa, e dizendo o Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, tradução, não andava, estava na cama, paralítico e violentamente atormentado. Meu Deus. Um homem que não tem paz no coração, um homem que tem uma vida em trevas. Quando ele se vê de frente com a morte, pode ter certeza que ele vai ter todo o seu ser íntimo aberto a ações demoníacas que vão começar a atormentá-lo. Era visto pelo amor do centurião que aquele homem não estava bem e não era só saúde, que aquele homem não estava bem e não era só doença, que aquele homem não estava só paralítico, necessitado numa cama, adoecido na cama, que ele não precisava só de remédios. Era nítido que aquele homem se preocupava com a vida espiritual, com os pensamentos e sentimentos, com o coração daquele homem, com o futuro daquele homem. E ele fala: o meu amigo está atormentado, violentamente atormentado, paralítico numa cama. E ele repete as mesmas palavras dos amigos. Olha, Senhor, versículo 8 do capítulo 8 de Mateus. E o centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Olha a humildade. Ele não era crente e não se achava digno de estar na presença de Deus. Quantas pessoas que não são crentes, mas que têm uma fé pura, temor e tremor no coração, se acham indignas de entrar na igreja, se acham indignas de receber um louvor, uma oração, receber uma palavra, porque se acham tão sujas pelo pecado, que acham que em vez de entrar na igreja, em vez de ser limpa, vai sujar a igreja. Meu Deus, é verdade. Em vez de ser limpa, vai contaminar a igreja. Quando nós falamos de ser limpo, lembramos da passagem da mulher do fluxo de sangue. Verdade. Aquela mulher, quando estava no estado de menstruação, ela por lei tinha que ficar 7 dias num quarto, sem se comunicar com ninguém, até purificar o seu corpo para sair novamente daquele quarto. Verdade.
Mas aquela mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue, ela não tinha o direito de falar com ninguém, ela não estava enclausurada. Mas a Bíblia fala que ela rompeu a multidão. Qual era o pensamento de todas aquelas pessoas na multidão, sabendo que aquela mulher tinha um fluxo de sangue há 12 anos? Eita, Jesus. Essa mulher não podia estar aqui, não pode tocar nela, não. Você vai se tornar impuro. Tem que fazer o ritual da purificação. Tira essa mulher daqui, prende essa mulher. A ação humana, muitas das vezes, é mais condenatória do que Cristo. É verdade. Todos pensaram que aquela mulher ia levar imundícia, mas quando ela tocou em Jesus, em vez de ela sujar Jesus, ela foi purificada e limpa por Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aquele homem, aquele centurião pensava da mesma forma: não sou digno, nem debaixo do meu telhado, não entra debaixo da minha casa. A minha casa não é digna de receber a tua glória, a tua presença. Olha a humildade, Oh, Deus. olha só o sentimento. E quantos cristãos não estão nem aí com a presença de Deus na sua casa? Quantos cristãos não estão priorizando? Quantos que estão colocando Jesus no cantinho, não estão nem aí? Fica em segundo, terceiro plano. O meu lazer, os meus prazeres, os meus desejos ficam em primeiro lugar, as minhas conquistas. Na minha casa quem manda sou eu. E aquele centurião olha para si e fala: nem digno sou que o Senhor entre debaixo do meu telhado. E ele começa a mostrar a fé que eu quero profetizar no seu coração essa noite. Glória a Deus. Eu quero mostrar a fé que eu quero que você adquira, absorva essa noite. Eu quero mostrar a fé desse homem e eu quero que você tome com lição e comece a praticar essa fé. Ele olha para Jesus e fala: Jesus, eu mandei anciões e estava ansioso pela resposta. Eu mandei os meus amigos e estavam ansiosos pela resposta. A minha preocupação não é comigo, não. A minha preocupação é com ele. Faz o seguinte: não dá tempo, é longe, a caminhada ainda é longa. E eu não quero nem que o Senhor venha. Eu não me sinto nem digno de falar com o Senhor, mas não quero que o Senhor entre na minha casa. É impuro lá. Mas eu acredito em uma coisa: que a tua palavra Glória a é Deus. uma só palavra. Aleluia. Quantas pessoas estão dando crédito na palavra de Deus? Quantas vezes nós convidamos as pessoas aí fora, vêm ouvir a palavra, a pregação, a vontade de Deus, para a mudança na sua vida, para a transformação do seu coração, para a transformação do seu caráter, para a salvação da sua alma. As pessoas ouvem, entendem e falam: uma horinha se der, eu vou. Desse jeito. Bota Jesus como uma coisa tão supérflua, como a palavra de Deus, uma coisa tão banal, sem influência, sem autoridade, sem poder, sem unção, sem glória. Mas aquele homem valorizou a palavra de Jesus. Jesus, uma só palavra, é uma só palavra que pode mudar a história do Marcelo, é uma só palavra que pode mudar a história do Marício, é uma só palavra que pode mudar a história da Diaconisa Teresa, é uma só palavra que pode mudar a tua história que está nos acompanhando. Aleluia. O poder dessa palavra, ele não é vazio, ele não é ineficaz, ele chega onde ele chega, ele brota frutos e frutos de vida, ele transforma a história. É uma palavra que não volta vazia, sem eficácia. Ele olhou para Jesus e falou: Jesus, eu sei o que é ter autoridade. Primeiro, eu sou submisso à autoridade. Se os meus superiores me mandaram ir lá, eu tenho que ir. Mandar fazer isso, eu tenho que fazer. Se mandar eu vir para cá, eu tenho que vir. E da mesma forma, eu tenho 100 soldados ao meu dispor. Eu tenho 100 soldados que obedecem às minhas falas. Eu sei o que é autoridade. Eu mando para eles: faz isso, eles fazem. Vem aqui, eles vai lá, eles vai. Ele começou a falar: essa hierarquia militar, eu sei que existe no céu. E o Senhor é o Rei dos Reis. E o Senhor é o Senhor dos Senhores. E é o Senhor que manda nos céus, é o Senhor que manda na terra. Basta uma palavra do Senhor de enviar um anjo lá e fazer um milagre. É uma só palavra, Jesus. Eu sei que quando eu mando, eles me obedecem. Mas no Senhor, que é o dono dos céus e da terra. Imagina o Senhor que criou os céus e a terra. Imagina o Senhor que me formou a sua imagem e semelhança. Imagina o Senhor que tem o comando dos mares, das árvores, da floresta. Imagina o Senhor que tem o comando dos ventos, dos mares. Imagina o Senhor que é todo poderoso. Aonde está a sua fé? Aonde está a sua fé? Aonde está a estrutura da sua fé, a base da sua fé? Num Deus que é poderoso e que governa todo o exército do céu. Num Deus onipotente, onipresente, onisciente. Num Deus que conhece tudo. Num Deus que vê tudo. Num Deus que sabe de tudo. Num Deus que está presente em todos os lugares. Onde está a sua fé? Num Deus pequeno. Porque a Bíblia fala: se você se mostrar
Se você se mostrar frágil no seu dia a dia, no dia da batalha, no dia do confronto, no dia da luta, você se tornar uma pessoa fraca. Olha aí. Então eu fico pensando, aonde está a minha fé? Aonde está tudo que eu ouço na igreja? Aonde estão todas as pregações que eu acompanho? Às vezes eu falo para minha esposa, nós participamos do culto, no outro dia de manhã eu pergunto, vem cá, minha gata, onde foi a pregação ontem mesmo? Qual foi a palavra? Aonde foi? Que livro foi pregado? Ela cata olha e fala, peraí, não, foi em tal livro, mas qual foi a palavra? Ih, eu não lembro não. Repara, a palavra, ela tem que ser degustada. Você tem que ter desejo pela palavra de Deus. Você tem que ter prazer na palavra de Deus. Glória a Deus. Esse livro não é um livro qualquer. Esse livro tem poder. Esse livro tem autoridade. Essa palavra tem autoridade. Pastor, como você me prova isso? Pega esse livro, põe no teu braço e tenta entrar na China. Vai se você entra. Pega esse livro, põe no teu braço e tenta entrar na Coreia do Norte. Tenta entrar no Japão. Tenta entrar nos países comunistas. Vai lá para a Rússia. Põe um livro desse mais no braço e veja lá na Alemanha se você tem liberdade. Se esse livro não tivesse poder, porque países de primeiro mundo, porque pessoas cultas, porque pessoas do alto padrão, do alto escalão, têm medo da gente anunciar esse livro, essas palavras, esse poder para dentro de um país que pode mudar a história de toda uma população. Eita, Jesus. Essa palavra tem poder de mudar a sua vida. Creia nessa palavra. Ele olha para Jesus, Jesus, a sua palavra, só falou, vai acontecer. O Senhor falou, é fato, é concreto, é real. Glória a Deus. Não é uma coisa fictícia, ilusória. Eu sei que se o Senhor ordenar uma palavra tua, o anjo vai lá na minha casa. O Senhor ordenando, sai daí, vai lá, ele vai. Faz isso, ele faz. Eu sei que se o Senhor ordenar, o meu servo pode ser curado. Aleluia. Jesus para, vê a reflexão daquele homem. Obrigado, meu Pai. Olha em volta. Chama a atenção de toda a população que estava ao redor dele. Chama a atenção dos discípulos, chama a atenção dos anciões, dos amigos dele. E olha e fala assim, olha só, nem em Israel eu não encontrei tanta fé. Eita, glória. Jesus poderia ter elogiado aquele homem e ficado quieto, mas aí ele repreende a igreja. Aí ele repreende os da casa. Aí ele repreende aqueles que se dizem cristãos, que dizem amar o próximo como a si mesmo, que dizem amar a Deus sobre todas as coisas. E olha a repreensão dele. Mateus, capítulo 8, versículo 11 e 12. Lê comigo. Mateus, capítulo 8, versículo 11 e 12. Diz assim, ó. Depois que ele olha no versículo 10, ele olha para o centurião e diz: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse-lhe aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem em Israel encontrei tanta fé. Era o caráter daquele homem estrangeiro romano, que não era descendente de Abraão, que não tinha promessa de salvação, que não fazia parte do povo escolhido. Era a fé daquele homem chamou a atenção de Jesus. Mas ele olha para a igreja, olha o versículo 11. Versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaac e Jacó, no reino dos céus. O que ele está dizendo? Muitos que não são crentes, muitos virão do mundo, muitos virão de todos os quatro cantos do mundo. Muitos virão porque são escolhidos, muitos virão porque têm um temor no coração, muitos virão porque têm uma fé pura. É por isso que nós insistimos em pregar essa palavra, para que essa palavra entre no coração dos que estão enfraquecidos, entre no coração daqueles que não conhecem, entre no coração daqueles que estão em cima do muro, entre no coração daqueles que estão em casa caído na fé, morto na fé, para que essa palavra traga vitória, traga vigor, virtude, põe em pé o homem. Nós insistimos em anunciar essa palavra. Nós vamos insistir em pregar essa palavra. Doa quem doer. Vamos falar sobre o arrebatamento. Doa quem doer. Vamos falar que Jesus Cristo salva. Doa quem doer. Vamos falar que a aliança com Jesus é vida e vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Olha só. Ele olha e diz que os de fora sentarão à mesa nos céus com Abraão, Isaac e Jacó. A promessa da descendência de Abraão, de Isaac e Jacó serve para mim e para a tua vida. Amém. Mas serve também para os que estão no mundo. Porque existem muitos filhos de Abraão no mundo. Verdade. Existem muitos homens de fé muito maior,
muito mais forte, muito mais sensata, concreta, muito mais forte do que a nossa. Às vezes nós olhamos para si e sentimos um super-herói, né? Aí eu sou salvo, sou purificado, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aquilo ali é um perdido, só Deus para ter misericórdia. E Deus olhando do céu e chegou na mente e o coração dele e falou: filho, você que não se acerte não. Não é só porque você está na igreja que a sua conduta tem que ser uma conduta de arrogância, de orgulho. Olha o que diz o versículo 12 do capítulo 8 de Mateus. E os filhos do reino, olha só, os crentes e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Eita, papai. Olha só, os de fora sentarão à mesa com Abraão, com Isaac e Jacó. Olha aí. Os de fora estarão ceando lá no reino dos céus, mas os filhos do reino, os da igreja, esses serão lançados nas trevas exteriores. Pastor, o que é isso? Então não vale a pena ser crente? Vale. Seja um homem verdadeiro, uma mulher verdadeira, seja íntegro, procure a justiça, procure o amor, procure a verdade, procure ser verdadeiramente aprovado por Deus, ande com sinceridade, seja um verdadeiro adorador, ame a Deus sobre todas as coisas, priorize o Senhor em todo em primeiro lugar, ame o teu próximo como a si mesmo, seja crente de verdade, não perca tempo no Evangelho. Aleluia a Deus. O acerto de contas virá. O acerto de contas virá. E Jesus é taxativo. Ele não manda a minha história não. Ele fala na cara. Aos de fora sentarão na mesa no reino dos céus com Abraão, Isaac e Jacó. Mas os que estão na igreja, os que estão dentro, os que fazem parte do povo escolhido, esses vão ser lançados no inferno. Meu Deus, é forte, Jesus. Se você não vive o Evangelho, se você está brincando em cima do muro, você está empurrando com a barriga, você está se envolvendo com essa nova moda de prosperidade e hipergraça. Meu Deus. Está esquecendo da doutrina, está esquecendo da exortação, está esquecendo do que a Bíblia nos ensina sobre verdadeiramente ser crente, imitador de Jesus. Cuidado! Quem diz é o próprio Senhor, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu não quero nem imaginar como é o inferno. Eu quero imaginar como é o céu. Porque se eu imaginar muito como é o inferno, eu vou ter tanto medo de ir para o inferno, que eu vou priorizar o meu sentimento, em vez de ir para o céu, priorizar com medo de não ir para o inferno. E deixa de obedecer a Deus com verdade. É, papai. Quando você ama a Deus de todo o coração, o inferno não te abala. Quando você vive integralmente com Deus, a palavra inferno não te amedronta. Você sabe onde está estruturada a sua fé. Aleluia. Glória Ele a olha para o Deus. centurião, estou encerrando, passou o tempo, oh, glória. Parece que o tempo foi mais rápido hoje. Ele olha para o centurião, versículo 13 do capítulo 8 de Mateus, diz assim: então disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Glória a Deus. Aleluia. Repara que o que foi expresso não foi expresso por Jesus, foi expresso pelo centurião. A glória e o poder, a majestade pertence a Jesus, que por ordem dele foi salvo. Mas a inspiração da cura veio do centurião. É verdade. Como você creste, como você determinou, como a sua palavra falou, como a sua boca anunciou, as nossas palavras têm poder. Ah, não vai dar certo não, Jesus. Se eu não for lá e pôr a mão nele, esquece. Eu não tenho fé para isso não, só vendo para crer. Imagina Tomé nessa história. Ah, Jesus. Tomé devia estar se remoendo ali do lado. O centurião falando e Tomé falando: esse homem é louco. Que história é essa de uma palavra o cara ficar curado de longe? Rapaz, sabe nem o que fala. Não conhece Jesus mesmo. Jesus teve que tocar no leproso, para o leproso ser curado. Você acha que não tem que tocar naquilo que está passando mal em casa? Eita, Jesus. Às vezes a nossa fé é muito mais corrompida. Às vezes a nossa fé é muito mais corrompida. Às vezes nós olhamos para alguns que estão dentro da casa do Senhor com tanta ênfase. Um dia orando a Deus, orando por todos na igreja, a igreja cheia. E Deus em sonho fala para mim que a fé mais pura da casa era do menor, do Marcelo. A fé mais pura da casa, a pessoa que tinha mais estrutura na fé, na casa, não é o pastor, não é a esposa do pastor, não é os obreiros, não é os grupos de louvor, era o Marcelo. Até hoje eu olho para a casa do Marcelo e lembro dessas palavras.
Deus me mostrou em sonho que o Marcelo tem uma fé pura. Aleluia. Mas é fácil aos nossos olhos querer julgar o oposto. É verdade. Mas é mais fácil o Marcelo se acertar com Deus que nós. Entenda, Deus tem chamado na minha e na sua vida. Aleluia. O nosso principal chamado é um chamado de benevolência. É um chamado de amor. É um chamado de ação pura de fé. Ação de fé. Não palavras, obras de fé. Aleluia. Aquele homem já tinha obras de fé antes de saber quem era Jesus. Já estava construindo templos, já estava fazendo sinagogas, ele já estava abençoando os anciões. Aquele centurião amava aquela nação judaica e ele nem era judeu. Ele vestiu a camisa e falou: vou abençoar esse povo. E nem crente era. E quantos crentes não estão a fim disso? Quantos crentes querem sentar na igreja, ouvir, sabe? Entra amor, não sai frio. Entra triste, sai chorando. Mas não é de alegria não, é de mais tristeza não. Meu Deus. Porque às vezes não pode ser só falado, eu tenho fé. Não pode ser só falado, eu sou crente. Tem que ter obras nessa história. Aleluia. A nossa fé é como filhos gerados ao Senhor. E muitos estão como filhos, estão como servos estéreis, que não dão filhos ao Senhor. Meu Deus. A nossa obra justifica quem somos ao Senhor. Aleluia. A nossa obra mostra a fé que temos no Senhor. Verdade. Não é a nossa fala, não é os nossos sentimentos, é as nossas obras. Aleluia. Que Deus possa acrescentar essa noite, em nome de Jesus, a fé pura desse centurião no teu coração, no meu coração. E que possamos, em nome de Jesus, sabendo que amar ao próximo, se doar ao próximo, agir com compaixão, com verdade, justiça, com misericórdia, com caridade, com amor. Deus. Que Deus, em nome de Jesus, possa abençoar a vida de cada um dos seus. Amém. Que o nome do Senhor seja honrado no teu testemunho de vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus.